7 homicídios não solucionados assombram a polícia. Essa foi a manchete do jornal The Miami News, publicada no dia 2 de julho de 1961. Na época, a polícia de Miami acreditava que esses crimes poderiam estar relacionados. Isso porque havia duas características em comum. A primeira, que em sua maioria eram crimes que existia violência sexual e também as suas vítimas eram principalmente pessoas homoafetivas. Um desses casos noticiado nesse jornal de 1961 foi um caso que, na verdade, aconteceu em 1960, o caso do Charles Murray. Em um determinado dia de 1960, a polícia recebeu uma ligação de um quiroprata informando que ele havia ouvido barulhos de tiro na região noroeste da Avenida 157ª, próxima à 7ª Avenida, local onde mais tarde o corpo de Charles foi encontrado. Com essa ligação, os policiais se encaminham até essa região e, vasculhando a área, eles acabam encontrando o corpo de Charles, que estava em meio de cascalho e sujeira. Além disso, aquele local era comumente frequentado por jovens para realizar práticas sexuais. Analisando o corpo, foi descoberto que Charles foi morto através de tiros de uma arma calibre 22. Além disso, nos seus bolsos ele trazia uma chave do seu quarto da YMCA, Associação Cristã de Moços, que era o local onde ele estava hospedado ali em Miami, e também carregava consigo apenas $9. O corpo acabou sendo identificado através das impressões digitais e também por uma pulseira que era de veteranos de Segunda Guerra Mundial que tinha o seu nome escrito. Murray, na verdade, era natural da França, mas morava em Nova York e depois de lutar na Segunda Guerra Mundial, acabou se aposentando do serviço militar e começou a trabalhar como mordomo para uma celebridade do cinema mudo chamado Hope Hampton. E ele estava em Miami passando as suas férias. Na época, a polícia não tinha nenhum grande suspeito. Apesar disso, a polícia via a possibilidade que aquele caso era um crime contra homossexuais, ou seja, um crime movido por homofobia. Nisso, eles decidiram interrogar outros homossexuais que frequentavam ali aquela região e também pessoas que moravam no YMCA, que era o local onde o Charles estava hospedado. No entanto, nenhuma dessas pessoas conhecia o Charles profundamente, até porque ele era novo ali naquele local. Por conta disso, o caso acabou sendo arquivado, porque eles nunca conseguiram descobrir nenhuma informação nova sobre toda essa situação até 23 anos depois, quando Early Burnett e um cúmplice foram presos sobre acusação de assalto à mão armada. No entanto, enquanto Early estava sob custódia, ele decidiu confessar um crime que ele teria cometido em 1960. De acordo com o seu depoimento, ele não sabia o nome e nem a idade da vítima, mas ele conseguia dar detalhes do local e também de como estava a cena do crime. Os detalhes que ele deu eram extremamente semelhantes ao caso do Charles de 1960. Então a polícia decidiu desarquivar esse caso depois de 23 anos e o Early acabou dando mais detalhes. Ele disse que ele não foi o verdadeiro assassino do Charles, mas que, na verdade, ele estava acompanhando outros 4 colegas de colégio, porque na época dos fatos ele tinha 17 anos. Então, basicamente, ele disse que ele não matou, mas ele estava ali por perto e viu tudo acontecer. A polícia, então, decidiu interrogar esses tais 4 colegas de ensino médio, mas todos eles negaram terem sido testemunhas ou então terem praticado esse crime. Como mencionado, a polícia afirmava que o Early tinha confessado esse crime. No entanto, a mãe dele, a Ethel Burnett, declarou ao Miami Herald que ele havia sido forçado a confessar. Ou seja, os policiais deram um jeitinho para tirar essa informação do Early. Sendo forçado ou não a confessar, ele foi levado a julgamento. E o júri condenou ele por crime em segundo grau. Ou seja, ele não foi considerado o executor desse crime, mas sim um participante, da mesma forma que ele disse em seu depoimento. Ele foi sentenciado a uma pena que pode variar de 10 a 43 anos de prisão. No entanto, ao aceitar a sua confissão ali de assassinato, de homicídio em segundo grau,
O Early acabou dizendo ao juiz que ele não confiava em seus advogados e que ele tinha caído em uma má companhia. No entanto, uma curiosidade ainda mais intrigante para essa história é que na época assim, que o caso do Charlie estava acontecendo lá em 1960, 8 meses depois do assassinato do Charles, um artigo foi publicado em um jornal sobre o Early Burnett. E o que dizia esse artigo dos jornais? Que ele estava desaparecido. De acordo com a família do Early, o jovem na época, novamente com 17 anos de idade, tinha desaparecido e disse aos pais que não poderia mais voltar para casa e não deu nenhum grande motivo do porquê que ele não poderia voltar para casa. E depois de um tempo, alguns meses desaparecido, ele simplesmente retornou para a residência. Eu sei, é um caso bem maluco que deixa algumas dúvidas na cabeça, mas eu quero muito saber o que vocês acharam de toda essa história.